Olá pessoal, eu me chamo Marcos Queiroz, para quem não me conhece, e estamos aqui para mais um vídeo de um quadro que a gente já há um tempo não faz aqui, que é Pensando Alto. Dentro desse quadro Pensando Alto, que é, assim, assuntos até que esse título é para que a gente não dê um cunho assim muito fechado aos pensamentos, porque muita gente pode achar que algumas ideias são assim estanques, que nunca mudarão, ficarão para sempre. E aí, quando eu até mudar de ideia e tiver uma opinião diferente, eu vou trazer aqui de novo. Por isso que Pensando Alto não é uma coisa muito assim definida de uma vez por todas. E eu espero que vocês tenham entendido que o quadro é assim por essa razão. Mas dentro desse quadro nós temos uma subdivisão, que é das teologias particulares, que eu trago aqui o Deus de determinada pessoa, o Deus de outra pessoa, de determinado filósofo, e a ideia é mostrar assim como existem diferentes formas de entender Deus, e não podemos nem dizer que uma está errada e a outra está certa. Na verdade elas se complementam, elas se ampliam, elas ajudam a gente a questionar o nosso Deus, a forma como nós vemos o Deus nosso, e até ver se realmente a ideia que alguns filósofos trazem fazem sentido, se algumas são contraditórias em relação à outra, se a gente considerando um mundo múltiplo, com multiversos, etc., se não podemos até admitir que todas as ideias são verdadeiras dentro de uma perspectiva, dentro de um âmbito de atuação divina, ou dentro de uma definição que podemos dar de Deus, que também não é a mesma para todos. Então, dentro dessa visão, nós estamos trazendo aqui a visão de Deus de Eliphas Levi, esse famoso ocultista do século XVIII. E aí, aguardem aí, segurem que logo depois da nossa introdução, nós teremos esse vídeo falando o Deus de Eliphas Levi. Bom, para quem não conhece Eliphas Levi, eu trouxe aqui já... primeiro eu trouxe aqui um livro que eu apresentei a vocês logo nos primeiros, que assim, as primeiras teologias particulares, ainda não tinha nem esse nome na época. Esse livro aqui, Deuses, Divindades e Anjos, com o prefácio do mestre Rubens Saraceni, que é um maçom conhecido aí, que tem várias obras dessa editora Madras, né? E Alexandre Comino é o autor. E nesse livro nós temos vários capítulos de Deus de algum autor, e aqui é o Deus por Eliphas Levi. Eu fiz até algumas observações aqui, né, sobre o Deus, e vou ler, né? Na verdade ele só tem 2 páginas e nem completas, e nós vamos fazer uma leitura rápida do que está aqui, né? Assim, somente alguns trechos que eu achei importante, e eu quero mostrar para vocês aqui os 4 livros que eu tenho do Eliphas Levi e que podem ajudar vocês a talvez reconhecer através dos títulos, porque ele é muito famoso pelos títulos dele. Esse mesmo é o Dogma e Ritual da Alta Magia, volto já a falar sobre ele. Também pretendo algum dia até fazer um vídeo sobre esse livro, porque tem muita ligação com o tarô, esse livro. A Chave dos Grandes Mistérios, né? Vocês veem que é um assunto que toca bastante as questões assim de cabala, de magia, etc. Tanto que esse outro é a História da Magia. Então é uma trilogia, né, de livros lançados pela editora Pensamento. E esse outro menorzinho que aborda uma visão particular, vamos dizer assim, uma visão mais esotérica, vamos dizer assim, e ocidental do Bhagavad Gita. O Livro dos Esplendores, o Mistério Hierático ou os Documentos Tradicionais da Alta Iniciação. Mas trata exatamente do Bhagavad Gita, esse livro. Eu quero também chamar atenção nesse livro aqui porque, bom, eu quero dizer que essa ilustração é feita pelo próprio Eliphas Levi, como muitas outras, né? A famosa ilustração do Baphomet, que é usado na carta número 13 do tarô, que é a Carta da Morte. Quer dizer, ela não é a mesma ilustração, mas foi inspirada na ilustração de Eliphas Levi. Mas eu coloquei aqui algumas anotações, deixa eu ver se eu encontro, logo aqui na abertura desse livro. Ah, não foi nesse não, peraí.
foi na Chave dos Grandes Mistérios. Eu coloquei algumas observações, porque, por exemplo, o nome dele, original, ele era um francês, né, um ocultista francês do século XIX, mas o nome dele mesmo é Afonso Luiz Constant. E, na verdade, esse nome Eliphas Levi, que também tem na verdade, Eliphas Levi Zahed. Ele é uma tradução para o hebraico do nome dele, né? Afonso Luiz Constant. Então, um nome místico, cabalístico, que ele considera, né, como autor estudioso da Cabala e tal. Ele começou mostrando muito talento para o desenho, e o pai dele era um sapateiro, né? Mas ele começou a demonstrar também interesse pela religião, mas o pai, não querendo que ele ficasse com uma profissão associada a desenho, achando que não teria futuro, ele colocou o filho para seguir a carreira de diácono, né? Continuou, fez os estudos dele como diácono, e em 1835 ele já era diácono, mas ele foi expulso do diaconato porque ele se apaixonou por uma garota que fez primeira comunhão com ele, né? Chamada Adèle Aliembar. Então, a mãe, quando soube que ele tinha sido expulso, né, do diaconato por causa disso, ela ficou tão decepcionada que ela acabou se suicidando. Então ele entrou numa depressão terrível. Foi aí que ele começou a estudar algumas obras religiosas, estudou vários livros ocultistas, e aí começou a ter uma visão mais consoladora em relação à questão da morte, né? E aí passou a compreender melhor esse mundo, e aí foi se desenvolvendo. Aí começou a ler livros da Madame Guyon, que ela inspirou ele a escrever futuramente o seu primeiro livro, que é a Bíblia da Liberdade, né? Essa Madame Guyon fez ele não acreditar no inferno, porque os escritos da Madame Guyon ajudaram ele a entender que o inferno está dentro da cabeça da gente, né? Uma visão bem espiritualista. Ele também estudou muito o famoso Emanuel Swedenborg, né? Que é considerado o precursor do espiritismo, e por isso ele passou a também compreender melhor algumas ideias, né, de percepção extrasensorial, alguns estudos de conhecimentos profundos. Mas sobre esse livro que ele escreveu, né, a Bíblia da Liberdade, ele ficou marcado porque foi um livro que poucas horas depois que ele foi publicado, ele já foi retirado de publicação. Ele foi ele foi confiscado, né? Porque muitos acharam que era herético o livro, e ele, por conta desse livro, veja só, na época, ele foi preso. Dizem alguns que durante 3 meses, outros dizem 11 meses, mas eu sei que isso acabou tirando ele de circulação. Ele voltou, acabou sendo preso outras vezes, mas ele acabou sendo muito controverso dentro da filosofia esotérica, entre os filósofos, entre os esoteristas, né? E os desenhos dele também eram considerados satanistas. Alguns que diziam que magia era coisa do demônio, não compreendiam a verdadeira função da magia, que não existe só magia negra, né? Existe magia branca, e a possibilidade de construir um universo através de formas de pensamento positivas, etc. Então, na sua doutrina, ele considerava como um ponto fundamental a unidade do universo, né? Então, por isso que ele sempre pregava o crescimento espiritual a partir da união divina. Nesse livro que eu disse a vocês, que trata de várias posições sobre Deus, como que se entende Deus, nesta visão do Deus de Eliphas Levi, ele caracteriza o Deus como da seguinte forma. Eu vou ler aqui a primeira passagem, que é importante. Ele diz assim: Deus só pode ser definido pela fé. A ciência não pode nem negar, nem afirmar que ele existe. Deus é o objeto absoluto da fé humana. No infinito é a inteligência suprema e criadora da ordem. No mundo é o espírito da caridade. Então veja que ele é bem pragmático, porque ele mostra que Deus é algo subjetivo, porque depende da pessoa que está vivenciando ele, e isso não tem nada de errado, porque Deus está dentro de nós. Então ele acaba precisando de um ser pensante, de uma consciência, para que ele possa se manifestar,
ou possa ter uma existência nessa atuação de um mundo ilusório. E essa existência é através dessa conexão. Veja que coisa avançada. E é muito interessante que ele, de alguma forma, também adianta aquela perspectiva de que não podemos até nem admitir muito uma pessoa ser ateia, né? Talvez agnóstica, né? Porque se ela acredita na possibilidade de provar as coisas, ou na necessidade de provar, ela não pode provar que Deus existe, mas também não pode provar que Deus não existe. Ninguém consegue isso. Então, o mais certo é admitir que Deus depende dessa crença e depende da possibilidade de algum dia a gente provar, e essa prova pode ser uma prova subjetiva, uma prova interna, né? Mais adiante está dito aqui assim, uma inteligência providencial que dirige as forças para a melhora dos espíritos. Então, quer dizer, é uma ideia de que Deus está sempre com aquela postura, com aquela ideia, né, que está na cabeça da gente, de que a tendência de crescimento espiritual, né, no âmbito espiritual, não do material. Deus é uma hipótese não necessária, aliás, Deus é uma hipótese tão necessária que sem ela todos os teoremas se tornam absurdos e duvidosos. Para os iniciados da Cabala, Deus é a unidade absoluta que cria e anima os números. Então veja, dentro dessa visão cabalista, né, considerando que os números têm um poder, os números são parte da criação do universo, dentro dessa matemática cabalística, e dentro dessa possibilidade que ele aparece muito, fala muito na Chave dos Grandes Mistérios, e também no livro do Dogma e Ritual da Automagia, livros que ajudam muito a gente a compreender a Cabala, compreender até o mesmo Tarô. Por isso que eu disse que eu iria abordar algo mais sobre esse livro para poder ajudar a gente a entender mais o Tarô. Tem algumas passagens que alguns dizem que não coincidem com a visão de certos autores que alteram um pouquinho alguns arcanos do Tarô em relação às letras hebraicas. Eu vi, estudando Eliphas Levi, que muitas vezes isso tem a ver com o fato do código de silêncio, né? De você não expor toda a realidade, porque na época havia no século XIX, esse código de silêncio que já não existe mais. Desde 1950, essa dispensação foi eliminada de alguma forma, porque é importante que todos saibam, todos aprendam, mesmo que não entendam, né? Mas que aos pouquinhos isso vai sendo assimilado por osmose, e a gente, dentro do processo evolutivo, vai utilizando aquela bagagem que está já na nossa memória para que seja reacendida e seja reaprendida e trabalhada ao longo da nossa evolução. Então, por isso que algumas passagens são omitidas, modificadas, alteradas, por conta de um entendimento que não se fez ainda e que somente o iniciado vai poder aprofundar. Isso aí é controverso, né, porque muita gente diz isso para até justificar aquelas alterações que aconteceram entre o arcano da força e da justiça, as alterações feitas entre o Aleph e o Bet, como sendo o louco, o mago, ou sendo o Aleph sendo o louco, o mago, e o louco ficando já para sendo a penúltima letra do alfabeto hebraico. Isso aí, claro que eu vejo, na minha opinião, claramente que isso é uma interpretação, é mais do que simplesmente uma tentativa de ocultar ensinamentos, porque essa ocultação dos ensinamentos estão bem explícitas ali nos simbolismos, né? Nos simbolismos que cada um utiliza e às vezes tentam aprofundar mais ou menos. E acredito que muitos desses livros, como o próprio livro A Chave, né, dos Grandes Mistérios, a tentativa aqui dele é de explicar esses grandes mistérios, não ocultar. Então ele realmente, por mais que guarde segredo de algumas coisas, ele não deixaria de revelar uma coisa como essa tão importante. E cá no final temos ainda uma afirmação, o homem é o filho de Deus, porque Deus manifesto, realizado e encarnado sobre a terra, se chamou o Filho do Homem. Então veja que nós somos filhos de Deus e representantes de Deus aqui na terra. O homem é a forma do pensamento divino. Talvez isso aqui na tradução pudesse até ser mais explicitamente entendido por nós, teosofistas, ocultistas, etc., como a forma pensamento, né? Então o homem é a forma pensamento divina.
e Deus é a síntese idealizada do pensamento humano. Assim, o verbo de Deus é o revelador do homem e o verbo do homem é o revelador de Deus. O homem é o Deus do mundo e Deus é o homem do céu. Então veja que interessante, porque está mostrando aí uma relação, né, hierárquica, mas que uma interligação muito forte, porque quando alguém nasce do outro, quando alguém se manifesta a partir do outro, há uma conexão muito forte, né, do processo de causalidade, né, e efeito. Então é muito interessante ver isso dentro da perspectiva do Eliphas Levi, da visão de Deus dele. Nem todas as afirmações aqui são dele, porque ele também traz de outros autores, mas ele, quando reafirma, quando ele coloca nos seus livros como algo verdadeiro, ele está dando aval, né, de alguma maneira. E aí eu concluiria com uma afirmação sintética assim, de que o Deus é subjetivo e quase solipsista, né, que é aquele que depende da consciência humana, porque, afinal de contas, Deus é uma consciência superior e que fala através da nossa consciência, então acaba sendo necessário que a gente manifeste essa consciência para que Deus se manifeste, quer seja dentro de nós, quer seja na criação, quer seja na nossa cocriação, quer seja na criação dele, quer seja no entendimento que nós fazemos dessa criação. Então, em primeiro lugar, Deus é o objeto absoluto da fé humana. E, em segundo lugar, Deus é uma inteligência providencial que dirige as formas, ou que dirige as forças para a melhoria dos espíritos, para a melhora dos espíritos. Então, pessoal, é isso que nós queríamos falar, né, sobre a ideia de Deus. É um vídeo rápido mesmo, mas nós estamos aqui sempre com o objetivo nessas teologias particulares, trazer um pouquinho da visão, né, de Deus de cada um desses autores que nós abordamos aqui. E com certeza, se vocês quiserem ver um pouco mais, saber um pouco mais de Eliphas Levi, vocês vão encontrar muito aí sendo falado na internet em vários vídeos. E eu pretendo mais adiante, em algum momento, falar um pouco mais sobre ele em outra abordagem, principalmente quando a gente falar um pouco mais da ligação dele com o tarô. E gostaria também de falar um pouco da ligação dele com a teosofia, porque ele é muito citado por Helena Blavatsky também em A Doutrina Secreta, e ele é muito referendado por Helena Blavatsky, o que dá a gente uma maior segurança de que ele estava num caminho muito coerente, já que nós confiamos bastante na coerência e na vivacidade espiritual de Helena Blavatsky, certo? Então, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram desse vídeo, por favor, deem um like. Se gostaram mesmo e acham que outras pessoas vão gostar, conhecidas de vocês que se interessam por esses assuntos, indiquem esse vídeo também, tá certo? Cliquem no sininho para poder receberem outros vídeos desse tipo, como notificação, para acompanharem aqui toda vez que a gente lançar um vídeo novo no canal. E se inscrevam no canal, né, para poder participarem conosco dessa grande família que gosta desses assuntos espiritualistas, e que estamos aqui o tempo inteiro trazendo para vocês, tá certo? Façam isso, por favor, porque isso ajuda a gente bastante. E comentem também, até mesmo temas que vocês querem que sejam abordados aqui, coisas que vocês discordam para a gente discutir, sem problema nenhum. Isso aí é muito válido, é muito rico, enriquecedor para a gente, tá certo? Então, nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço para todos e todas.